Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Evangelho do Grupo Espírita Casa do Caminho. Nós estamos fisicamente localizados aqui em São Paulo, na Vila Mariana, mais especificamente na Rua Estado de Israel, número 59, e com as nossas portas momentaneamente fechadas, mas com os nossos corações abertos para receber a todos vocês que nesse momento se conectam com essa rede de amor, de acolhimento, de fraternidade que nos liga, especialmente nesse momento difícil, porque todos nós passamos. Nós queremos dar as boas-vindas e saudar a sua vontade de se conectar nesse momento com o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje nós teremos a palestra sendo trazida pela nossa companheira Neuza, que irá nos trazer o fruto dos seus estudos. Pedimos que cada um possa procurar um lugar tranquilo, tanto externamente quanto internamente, acalmando suas emoções, deixando as suas preocupações um pouquinho de lado, buscando uma posição ereta, conectada com os pés no chão, e pedimos que cada uma possa fazer uma respiração profunda, trazendo para si, aproveitando todas essas bênçãos que o Senhor Jesus, seus espíritos trabalhadores que preparam esse momento, colocam à nossa disposição. Em especial, nosso coordenador Itaporã, que com a sua falange de espíritos prepara esse momento tão abençoado. Nós possamos, Senhor, abrir nossas mentes, nossos corações e aproveitar tudo que nos será concedido nos próximos minutos. Nós possamos trazer o melhor de nós nesse momento para aurir todas as bênçãos que recebemos. Fica conosco, Senhor, e permita que de nossa parte nós possamos iniciar o Evangelho de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Neuza, querida. Bom dia a todos, que Jesus seja conosco, que delícia podermos estar juntos, né, nesse domingo ensolarado, para refletirmos sobre as palavras de Jesus. O nosso tema de hoje é o dever. Quando nós falamos em dever, nós já pensamos em obrigação. O dever está associado a uma tarefa desagradável, a um fardo. Muitas pessoas, quando vão ao trabalho, dizem: eu mato um leão por dia. Quase morri de tanto trabalhar. Ou o aluno que é domingo, tem a síndrome do domingo, né, do Faustão, porque está acabando o domingo, segunda-feira tem que ir para a escola. Então, vamos à luta novamente. Quem ouve, pensa, essa coisa de trabalhar deve ser muito chato. Coitado dos meus pais. Eles fazem tudo isso por mim. Até um sentimento de culpa surge aí. Ou então, o estudante diz: estudar é muito ruim. Então, a própria definição de dever diz o seguinte: é a obrigação de fazer algo que é imposto. É um conjunto de responsabilidades de uma pessoa.
Mas na nossa reflexão de hoje, nós não vamos falar do dever material, que é aquele que no todo dia nós fazemos para conseguirmos o nosso sustento ou o nosso conhecimento. Porque Jesus nos fala de um dever muito maior, que é o dever moral. É o dever íntimo que se refere à nossa convivência com o nosso próximo. Então, o dever moral é o conjunto de regras que valem em qualquer situação, em qualquer ambiente que nós convivamos, seja no trabalho, no social, na escola, enfim, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos exercer o dever, que é o dever que Jesus nos coloca, que é o dever moral. E nós, como em tudo na nossa relação com Deus, nós não somos obrigados a fazer nada. Nós temos escolhas, mas nós seremos sempre responsáveis por aquilo que nós fizermos. E é um engano nosso quando nós achamos que Deus nos cobra de alguma coisa. Na verdade, quem nos cobra é a nossa própria consciência, quando nós fazemos aquilo que não é bom para qualquer outra pessoa. As leis de Deus, elas são universais. Não existe um povo na Terra que diga, eu não estou sujeito a essas leis. Todos nós, independente de cultura, independente de onde nascemos, estamos subordinados às leis de Deus. Essas são leis que não perdem a validade e são atemporais. E a boa razão para nós seguirmos as leis de Deus é que nós estaremos aperfeiçoando o nosso espírito. Só que ainda, para nós, é um peso exercer o dever. Alguém nos calunia e nós não vamos fazer nada. Nós devemos pensar mais no bem-estar de alguém do que no nosso próprio bem-estar. Então, as palavras de Jesus ainda não fazem muito sentido. Quando ele fala, se você levar um tapa, oferece a outra face. Se alguém nos agride moralmente, nós devemos ficar calados. No item 7 desse texto, o dever, diz o seguinte, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. De fato, deixarmos de nos defender ou sairmos do nosso conforto pode parecer falta de convicção e até de amor próprio. Numa sociedade em que cada um por si e Deus por todos. É como se fosse uma corrida. Quem chegar primeiro ganha. Mas para Deus é diferente. Se nós não chegarmos juntos de mãos dadas, mesmo aquele que chegou em primeiro lugar perde. Porque para Deus é a união, o amor universal que conta. No livro Bíblia do Caminho, tem lá um texto maravilhoso chamado Alegria do Dever. Então, Jesus estava certa vez ali com os seus apóstolos e ele recebe a visita de João. João era muito jovem ainda. E ele falou, Jesus, eu estou incumbido de fazer uma tarefa para o meu pai Zebedeu. Ele me pediu para fazer uma viagem ao povoado próximo. Era, porém, o dia de passeio ao monte. Jesus e seus apóstolos iriam fazer essa viagem e João estava triste porque ele não ia poder ir com Jesus. E aí o nosso mestre aconselhou a cumprir aquele dever, dizendo, seu pai precisa desse serviço e não será justo prejudicado. João, então, ouviu o conselho e não vacilou. Pegou logo as suas coisas e viajou. E o serviço exigiu de João 4 longos dias.
mas ele realizou a tarefa com êxito. Então, os interesses do lar foram beneficiados. Mas Zebedeu, homem honesto, trabalhador, já um ancião, quando olhou para o filho, ficou aflito, porque o rosto de João estava assim muito contrafeito, como alguém que não queria ter feito aquela tarefa. Aí o mestre, observando João, chamou-o para uma conversa em particular e disse: João, você cumpriu o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Você atendeu à vontade de Deus, auxiliando seu pai? Sim, disse o jovem, visivelmente contrariado. Acredito ter efetuado a minha tarefa da melhor forma possível. E aí Jesus, com um leve sorriso, calmamente disse: então ainda falta um dever a cumprir. O dever de permanecer alegre por ter cumprido o desejo de Deus. Na mesma hora, João entendeu aquela difícil tarefa, colocou um sorriso no rosto e aí a tranquilidade voltou ao coração do velho Zebedeu. E João então compreendeu que no cumprimento da vontade de Deus, nós não devemos permitir que o outro se entristeça conosco. Tarefa difícil para todos nós. Muitas vezes nós cumprimos a tarefa, mas de mau humor, sem vontade, como o filho de Zebedeu. Mas quando nós fazemos de mau humor, está valendo para Deus? Está. Porque, embora nós não estejamos fazendo aquilo de dentro do nosso coração com uma vontade sincera, nós já estamos fazendo. Para aqueles que nós amamos, nós conseguimos cumprir relativamente bem o nosso dever. Ao menos, nós nos esforçamos para fazer. Mas Jesus nos pede para dar um passo além. Certa vez, uma mulher toda contente, orgulhosa do seu feito, disse: Chico, falando com Chico Xavier, eu perdoei meu marido 490 vezes. E Chico disse: minha irmã, quando Jesus falou para perdoarmos 70 vezes 7 as ofensas, ele não disse de todas as ofensas ao mesmo tempo. É de cada ofensa que te for feita. Poxa, a mulher ficou tão decepcionada, porque ela ia levar uma encarnação para poder executar essa tarefa. Mas ela entendeu a lição de Jesus. O item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é da nossa leitura de hoje, diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? E é verdade, Jesus exerceu o amor universal. Então, amar a quem nos ama é fácil. Quando nós não nos colocamos em primeiro plano, quando nós passamos por cima do nosso rancor, da nossa vaidade, e quando nós colocamos o amor na situação, estaremos cumprindo o nosso dever. Mateus, no capítulo 26, versículo 40, diz: todas as vezes, ele escreve palavras de Jesus. Todas as vezes que fizer o bem a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que você fez. Então, assim fica mais fácil fazermos algo de bom, cumprirmos o nosso dever. Porque quando nós olhamos alguém, nós colocamos entre ele e nós a figura de Jesus. E aí, quando nós olhamos no outro a face de Jesus, nós conseguiremos fazer o bem. Poxa, mas fazer o bem para quem nos faz o mal
Quando nós seguimos as leis morais, nós não esperamos a aprovação na terra, mas de Deus. Porque vamos confessar para nós mesmos, sempre que nós fazemos um bem, seja ele qual for, nós ficamos olhando a fisionomia da pessoa para ver se ela faz assim, ó, gostei. E muitas vezes a pessoa não corresponde. Mas se nós recebermos a nossa recompensa aqui, nós já teremos satisfeito o nosso desejo. Que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. É o que Jesus nos diz. Então, uma boa forma de nós entendermos se nós estamos praticando o nosso dever é nos perguntando, a exemplo do Evangelho, isso que eu estou fazendo ameaça a felicidade de alguém? Isso que eu estou fazendo ultrapassa os limites do outro? E aí nós temos a oportunidade de irmos nos corrigindo, exercer o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade. Não exige sacrifício. Se nós entendemos que nas diferentes vidas que nós vivemos e ainda viveremos, nós ocupamos diferentes posições. Então, embora nós tenhamos várias oportunidades de melhoria aqui na Terra, o nosso espírito ele é eterno, o espírito não morre, ele tem continuidade. Então, se nós nos lembrarmos, embora não tenhamos o poder de lembrarmos o que fizemos, mas nós podemos nos lembrar que tivemos outras vidas, porque assim Jesus nos diz. Se nós nos lembrarmos disso, nós poderemos saber com convicção que um dia alguém cuidou de nós. Alguém teve paciência conosco mesmo nessa encarnação, alguém nos alimentou, alguém nos ouviu, nos ajudou a levantar. Então hoje é a nossa vez de cuidarmos de alguém, tendo paciência, alimentando, ouvindo e dando condições para que essa pessoa se levante. Em função do nosso padrão evolutivo, Jesus não pede para nós grandes atos, porque Jesus nos dá uma tarefa que nós possamos ter êxito. A nossa cruz nunca é maior do que aquela que nós podemos segurar em nosso ombro. Como disse um amigo, segurar em nossa carriola. Colocamos muitas pedras dentro da nossa carriola e vamos andando, mas nós vamos conseguir caminhar com ela. Jesus, ele se ocupa do pequeno, daquilo que nós fazemos todos os dias. Então, em tempos de Covid, o elevador não pode ter 8 pessoas dentro, embora a capacidade dele possa ser esta. Nós temos que aguardar se tem mais pessoas no elevador. E aí, ou nós saímos mais cedo, ou ficamos orando para não ficarmos com raiva, porque tinham outras pessoas no elevador. E aí nós vamos cumprindo a nossa tarefa, permitir que alguém ultrapasse num cruzamento. Esses pequenos esforços é que são anotados na cadernetinha de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos de pequeno vai se somando e quando vemos o nosso espírito já subiu um degrau. E esse dever se estende a nós mesmos. Precisamos ser tolerantes conosco, com as nossas falhas, nos perdoando e até eventualmente rindo de alguns erros. Então nós vamos nos incentivando a continuar no caminho do bem. Agora, uma pergunta para todos nós. Haverá um momento em que nós não teremos mais obrigação moral para com Deus? Nós sempre teremos essa obrigação, como está no Evangelho. Nós devemos refletir as virtudes do Pai. Imagina sermos a semelhança de Deus, é vencermos todos esses obstáculos, porque o Pai não aceita um
O nosso Pai não aceita um esboço imperfeito. O que é um esboço imperfeito? É não ter estabilidade de ação. A pessoa fica sujeita a altos e baixos, dependendo daquilo que ocorre no dia a dia. Jesus quer um esboço perfeito que a grandeza da sua obra pode fazer. E quem é a obra de Deus? Somos nós. Então, Deus quer que a sua obra, que é o homem, resplandeça aos seus olhos. Então, para nós concluirmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos a mais um trecho de O Dever, que é da nossa lição de hoje, que é muito lindo, vale a pena ser lido. O dever é o mais belo galardão da razão. O dever nasce da razão, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o dever nos preserve dos males da vida, porque os males da vida nós não podemos impedir, nós todos viveremos os males da vida, mas porque o dever transmite à nossa alma o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Então, quando nós cumprimos o dever, nós nos sentimos mais livres, mais capazes, mais inteiros, mais em paz e mais próximos de Deus. Que tenhamos um excelente domingo e uma semana abençoada. Que Jesus seja conosco. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, e em especial, nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais da saúde e áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para todas as casas de oração e caridade, e em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados. Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz,
coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos, então, agora passar a parte final do nosso Evangelho, que é o momento de recebermos as bênçãos. E vamos fazer isso através de um vídeo. Vamos nos preparar para o passe espiritual. Comece a respirar profunda e calmamente pelas narinas. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Mentalize ao inspirar que você está se preenchendo com o fluido cósmico universal. Quando soltar o ar longamente, mentalize que todas as suas tensões e preocupações estão se dissolvendo. Continue. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Inspire profundamente e solte o ar longamente. Agora que já fizemos a harmonização física e emocional, vamos fazer a prece para nos ligarmos ao nosso Mestre amado. Jesus, nosso Divino Mestre, sê conosco neste momento, envolva-nos em seu amor e nos leve até o Pai através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Agora, mentalize a figura de Jesus à sua frente e sinta seu doce e meigo envolvimento. Sinta que neste momento ele derrama suas bênçãos sobre você, deixando-o limpo e renovado. Sinta o bem-estar que essa limpeza proporciona. Na presença de Jesus, sinta a energia divina penetrando do alto de sua cabeça e se espalhando por todo o seu ser. Sinta-o envolvendo você em paz, harmonia, amor, fortalecendo sua fé, sua coragem, sua ligação com seu mentor
e com a espiritualidade superior. Sinta o convite de Jesus para adentrar o templo de Deus vivo que existe em você, inspirando-o a ter pensamentos positivos, alegria de viver, calma, serenidade, lucidez, ânimo sereno, para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando em prática seus ensinamentos. Respire profundamente, retornando e guardando em si as lições que estes momentos trouxeram. Muita paz. Com grande alegria e gratidão que finalizamos mais um evangelho de luz, que possamos estender as bênçãos de hoje a todas as pessoas que nos são próximas, a toda a população que de alguma maneira necessita de algum tipo de doação, e que possamos, na luz do Pai, na luz de Jesus, termos todos e todas uma excelente semana. Fiquem com Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.